Olá, eu sou o professor Bruno Leut e você está no Vozes Exatas, um podcast do Colégio Exatos produzido a partir das reflexões realizadas pelo itinerário formativo Mundo em Movimento, pelas alunas e alunos da primeira série do ensino médio de 2023. No episódio de hoje, conversamos com o professor Vandeco. Essa conversa foi feita pelos apresentadores Rafaela e Arthur. Vê só que legal que ficou. Olá, aqui é do Vozes Exatas. Eu sou a Rafaela. E eu sou o Arthur. E a gente vai apresentar hoje o Vandequinho. Olá, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Tudo bom, Vandequinho? Bom, Vandeco, então vamos lá? Começar. Vandeco, quem é você? Eu sou eu. Eu sou professor de química de vocês, né? Sim. Que mais você quer saber? Por muito tempo você foi professor de química, você está muito tempo no trabalho? Só 50 anos. Nossa, tá pouquinho. Vandequinho. Não sei. Bom, Vandequinho, uma pergunta. O que te levou, assim, a ser professor? Boa pergunta, né? Essa foi muito boa. Tudo aconteceu o seguinte. Eu venho de uma família muito simples, vou dizer pobre, né? E na minha época, quem estudava conseguia alguma coisa na vida, inclusive emprego. Coisa que hoje está difícil, né? Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer, na época, uma faculdade que eu poderia pagar, mas teria que trabalhar. E na época já era faculdade, era pequena licenciatura em ciências, que você poderia dar aula de física, química e biologia no segundo grau na falta de profissional, ou professor de ciências no primeiro grau. Mas o diploma foi cassado também, porque houve a mudança, então tudo isso. E aí você poderia seguir fazer química. E eu fui fazer química, fiz 2 anos de química na USP. Só que chegou uma hora que eu não aguentava mais, porque a USP Química ela é integral, né? E eu dava muita aula em cursinho. Então eu não conseguia conciliar a faculdade, né, com o emprego, o serviço, que eu tinha que estar falando, pobre é uma desgraça, né? Então eu fui para o Oswaldo Cruz, porque o Oswaldo Cruz era meio período só, então poderia, né, trabalhar e pagar a faculdade. E aí chegou um momento na minha vida que eu falei, não, eu não vou continuar a vida toda dando aula, né? Não dá para dar a vida toda dando aula, porque você saía às 6 horas de casa e voltava à meia-noite, entre a faculdade e o cursinho. E fui prestar odontologia. Eu fui fazer odontologia, fiz odontologia também na USP, 6 anos no período noturno. E fiquei depois 20 anos na clínica, ainda atendo como dentista. E voltei a dar aula assim em 2000, parei em 1982, voltei em 2000, até lá eu só estava na clínica, porque apareceu um dos meus pacientes, era professor comigo no Etapa, e ele falou, Vandeco, escreve um livro. Eu já tinha um livro publicado, eu te levo na FTD. Faz alguma coisa, porque eu fazia as apostilas do Etapa, e fiz. O material foi apresentado na FTD, e aí comecei a fazer correção de livro de ciências. Olha que loucura. Caramba. E o editor dizia o seguinte, você nunca deu aula em colégio? Eu falei, não, colégio não, sempre foi cursinho. Se você desse aula em colégio seria melhor. Então, o meu colégio que eu voltei a dar aula foi o colégio Mendel. Fiquei 10 anos no Mendel. E depois eu saí do Mendel, a Umani me conhecia, ele falava, vem dar aula aqui, vem dar aula. E eu falei, não quero. Isso aí foi o quê? 2000. Voltei em 2013, acho que foi em 2013 eu voltei a dar aula aqui no Exatos. Só no 3º ano. De repente, eu estou dando aula no 1º, 2º e 3º. Que loucura. Mas é isso aí. Muito louco, Vandeco, Vandeco. você citou o Etapa, né, uns grandes concursos. A gente ficou sabendo que você foi um dos fundadores do Etapa. Você poderia contar um pouquinho pra gente disso? No Etapa, eu dava aula junto com o pessoal que era o dono do Etapa, né? E eu fui um professor muito querido e fui praticamente feito na Etapa. Até hoje, os donos da Etapa, eu tenho contato com eles, só que eu não volto mais para o Etapa porque eu não tenho mais físico para dar aula em cursinho, de jeito nenhum. A hora que eu saí do Etapa, eu dava 60 aulas por semana. Nossa. Coisa de maluco. Realmente, hein, Vandequinho? Vandequinho, você, bem vivido. Você tem alguma história, tipo, engraçada da sua vida, assim, pra contar pra gente? Engraçada?
Eu acho que não. Minha vida nunca foi engraçada. Ai, Acho que foi mais triste do que engraçada. Sim, Vandequinho. Eu perdi o pai, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe tinha problemas neurológicos. Então, praticamente, eu fui criado com meus avós. Então, eu acho que não tem nada de engraçado, né? É meio triste isso tudo, né? Sim, com certeza. Então, não tem nada de engraçado. Bom, na sua época escolar, assim, na sua época de escola, como era seu comportamento? Você sempre foi aquele aluno meio quieto? Era... Péssimo. Nossa! Não gostava de estudar, não estudava. Cheguei a ser reprovado naquela época ao ginásio, hoje corresponde ao Fundamental 1, né? Fundamental 2, acho que foi a 7ª série. Para vocês seria a série. Fui reprovado na 7ª série. Vixe. Capaz, Tão Vandequinho. vagabundo que eu era. Bom, Vandequinho, você falou assim da sua família. Fala mais assim pra gente da sua família, por favor. Casei com 24 anos de idade, né? Novo. Tenho 4 filhos, né? A minha mais velha já está com 46 anos de idade. Deveria ter 5 filhos, nós perdemos um filho, né? Tive 2 meninas e 2 meninos. Hoje eu estou com 5 netos, né? Nenhum dos meus filhos fez odontologia, que era o meu sonho que um deles fizesse, mas nenhum deles fez. Isso me desanimou muito, né? E, inclusive, 2 viraram professor, por incrível que pareça, as 2 meninas. Os meninos não, né? Tanta coisa para fazer, foi fazer magistério. E a mais velha foi acho que a última turma de magistério do colégio, como é que chama? Colégio no Tatuapé, Ascendino Reis. Era magistério mesmo, ela fez magistério mesmo, depois ela foi fazer nutrição, quase igual, né? E ela voltou para fazer letras. Ela fez magistério, fez nutrição e fez letras. E já tem até livro publicado em língua inglesa. Que legal. Que legal. Bom, a gente gostaria de saber um pouquinho mais. Você falou que deu aulas em muitas escolas, muitos cursinhos. A diferença de dar uma aula em um cursinho e dar uma aula no Exatos é muito notável, assim, para você? É bem diferente, né? Por exemplo, no colégio você vive com a sala de aula, você vive com os alunos, né? São sempre os mesmos, 30, 40 alunos. Cursinho era uma sala de 200 e poucos alunos. Você começava a turma de exatas ou biológicas em março, quando chegava em maio, começava a turma de maio. Essa turma de maio depois era fundida com a turma do extensivo. E quando chegava no segundo semestre, misturava tudo, porque o cursinho é número, são quantidade de alunos, né? Então, por exemplo, muito aluno passou na minha vida que eu não sei o nome dele, nem lembro da aparência dele. Eu me lembro na minha lua de mel, que eu estava em Serra Negra, veio um aluno falar comigo, você lembra de mim? Eu falei, não lembro, fui teu aluno lá no Etapa. E sem encontrar que eu tive, por exemplo, eu fui fazer um exame médico, acho que foi aqui para o pessoal das Exatos mesmo, e é um japonesinho até, ele foi meu aluno no Mendel, formado em Botucatu. Então hoje, cada vez o cara começa a me olhar na rua meio assim, meio sério, eu falei, já foi meu aluno. Caramba, que legal. Nossa, Vandequinho, Nossa, que história. Vandequinho, quando você estava falando assim da sua família, você falou que você queria que algum deles fizesse odontologia. Você fez odontologia. Como é que foi? A odontologia vamos dizer, é um curso de elite, né? Porque eu tive uma grande dificuldade em fazer odontologia, apesar que na USP eles te davam todo o material, te davam inclusive autorrotação, as canetas, mas eu tinha problema, precisava comprar as brocas. A parte dele eu não tinha tratamento de canal, que você tinha que usar um kit de limas, e era suíço, era caríssimo. Eu não tinha condições de pagar aquele material, né? Então eu, por exemplo, ainda não tinha, eu fiz inscrição 2 vezes, fui conseguir fazer na 3ª vez, por falta de material, né? Sim. Bem Bom, complicado. caramba, complicado. Assim, a gente sabe que o senhor é uma pessoa bem vívida, conhece muitas coisas, muitos conhecimentos. A gente gostaria de saber, no passado, você se arrepende de alguma coisa que o senhor tomou como rumo?
Eu tenho um arrependimento, sim. Eu entrei em medicina na Santa Casa e também não pude cursar por causa do dinheiro. Então é aquele negócio, fica tudo mais difícil, né? Eu acho que seria um grande médico, um fisiologista, né? Não um operador, fazer cirurgião de jeito nenhum. Eu sou meio covarde, inclusive na odontologia, eu nunca quis fazer cirurgia no consultório, sempre trazia um colega para fazer. Eu já tenho a mão muito leve, sempre gostei da parte de prótese e ortodontia, né? Que é bem mecânica, nada de sangue. Então eu não sei se também acho que não deu para fazer medicina por causa disso, eu devia ser um péssimo médico na parte de cirurgia, mas como um fisiologista, sei lá, acho que seria um excelente médico. Bom, Vandequinho, o Exatos para você assim é muito diferente dos outros colégios? Boa pergunta. O que eu vi no Exatos, eu não vi no Mendel, por exemplo. Não só do aluno do Exatos, que o aluno, eu acho ele é respeitador, né? Mas o corpo docente do Exatos é muito bom. Mas aqui no outro colégio eu não tive esse carinho, né? Uhum. A direção do Exatos é muito boa, tá? Sim. Te respeito como professor e como gente, sim, né? Coisa que em muito lugar aí não tem uma concorrência, o problema de ego de professor, né? E aqui eu nunca tive esse tipo de problema, me senti bem. Foi um dos motivos que eu permaneci ainda dando aula, porque por mim já teria parado. E estou tentando parar. Né? Uma hora a gente vai... Não, uma hora nós vamos ter que parar. É ou não é? Espera a gente se formar. É isso. Mais 2 anos. Mais 2 aninhos, Vandequinho. Só esse eu aguento, né? Ai, que isso, Vandequinho? Assim, a gente sabe que o senhor é um professor muito querido na escola, um dos mais queridos. Esse seu plano de parar é para agora ou daqui a alguns anos? Há uns anos ainda. Tá difícil você querer parar, entendeu? Porque eu tenho uma vida dinâmica. Eu agora, por aquilo que pareça, eu fui levar minha esposa ao dentista. E é uma dentista, e essa dentista atendeu o meu filho mais novo. E por intermédio dele, né, eu falei, vamos levar a tua mãe lá para dar uma olhadinha, porque eu gostei do atendimento dela. Ela foi minha ex-aluna no Mendel. Nossa! Ela tem consultório aqui no Belém. E ela falou, o que você está fazendo, Vander? Eu falei, estou dando aula lá no Exatos e tudo. E odontologia? Eu falei, de vez em quando eu faço, né? Você não quer vir para cá, pegar uma manhã ou 2 manhãs? Eu falei, pronto, vai começar tudo de novo. Nossa. Então, eu sou um cara dinâmico. Se eu ficar parado mesmo, eu não sei o que vai acontecer. Então, por isso que eu não parei de vez ainda. Entendi. Vandequinho, você fala bastante, assim, da sua esposa. Como é que você conheceu ela? Na minha época, eu a conheci, ela é a irmã de um amigo meu. E um dia eu fui na casa dele. Eu entrei e ela estava sentada no sofá. Eu achei um mulherão. E achei, inclusive, ela, por ser mais nova do que ele, muito mais responsável. Ela olhou para mim, olhei para ela e ali começou. Foi a primeira namorada que eu tive assim, séria mesmo, né? Caramba! E pra ela também. Na minha época não tinha esse negócio de namora com um, namora com o outro, não tinha nada disso, né? E acabamos casando. Que lindo, Vandequinho. É um romance. Esse casamento, quantos anos faz? Cara, você vê, nós casamos em 76. Nossa. Faz as contas, 76, 4, 80, 24, com 23, 47 anos. 6 anos de namoro. Nós só temos 53 anos juntos. Caramba! Nossa! Você vê, tá durando. É até a morte que separe. Até a morte que separe, você tá levando... Apesar das brigas que nós já tivemos, nós nunca se afastamos. Muito lindo, Vandequinho. Vandequinho, você gosta, sim, de dar aula aqui no Exatos. E o que você tá achando das turmas que você pegou esse ano? Turmas? Como é que tá levando? Bom, o segundo ano já era a turma do primeiro ano passado, sim, o terceiro do segundo. Os 2 primeiros anos, primeiro A, primeiro B, que seria a turmas nova, né, para nós, eu acho, por exemplo, a sua sala é um divertimento, né, é uma bagunça. O outro primeiro A também, eles são um pouquinho mais quietos, né?
Mas no final dá a mesma coisa também, né? Aquela brincadeira o tempo todo, né? Eu fico enchendo o sapato de um aluno, de outro, fica me pedindo ponto, é tudo igual, mas de uma certa forma são boas. Sim. Que legal, Neco. A diferença do primeiro A pro primeiro B, assim, você se sente mais acolhido no A ou no B? Você fez uma pergunta. A gente tá Na querendo realidade, puxa saco. eu sei. Não, primeiro A e primeiro B, eu acho que o carinho é o mesmo, né? Eu acho que, talvez pela minha idade, o pessoal, parece que vocês me adotam, né? Me levam muito na brincadeira e tal. Eu acho igual, primeiro A, primeiro B, tudo igual. Diferente do segundo A pro segundo B, né? Do segundo, mas os segundos também, um tem uma coisa, o outro tem outra. Mas no final dá tudo igual, né? Vandequinho, você é um cara muito engraçado, assim. De onde você tira essas piadas que você só surge no meio da aula, assim? Isso aí vem de repente. Vem de repente? De repente. De repente. Isso aí acho que deve ser o que sobrou do cursinho. O cursinho era assim, bagunceiro. Você era muito bagunceiro, no cursinho era. E não é que eu queira me ser, mas era o maior ibope do etapa. Tanto que o dono da etapa era meio-dia, meio-dia e meia, ele me esperava na porta da sala 11, na Frei Caneca, pra gente comer na Avenida Paulista. Ele pagava o almoço. Ô, Vandequinho pode, hein? Caramba, Eu Vandequinho. aprendi a dar aula lá também, com eles. Caramba. Bom, assim, a sua relação com os fundadores da etapa, tudo com os criadores, se manteve até hoje em dia ou... Até hoje. Até hoje? Até hoje. Caramba. Apesar que nós saiu o Pedro saiu o Rogério, ficou só 2, eram 4. 4 não, 5, um morreu. Ficou só o João, que a gente chama de Olas, e o Bindi, que é o Carlos, que é o fundador mesmo. Os outros 2 já saíram, venderam a sociedade. Caramba, Vandequinho. Vandequinho, você tem muitos professores aqui do Exatos que são seus amigos, assim, do coração mesmo? Coração? Coração. Eu conheci alguns aqui, né? Acho que a maioria. Do meu coração, assim, cara... Olha lá, ele tá olhando pra mim, tá vendo? Não, eu vejo assim, eu tenho muita inclinação com o Mani e com a Pola, mas mais com o Mani. Mas como é? O Mani me protege muito. E o Mani eu conheci ele já lá fora, né? Como é que você conheceu ele? Ele dava aula num cursinho da... Como é que chama ela? Ela foi prefeita aqui em São Paulo. Era um cursinho, fazia coordenação. E eu conheci ele lá. Marta. Não era um outro curso, eu não sei se era projeto. Era financiado pela prefeitura de São Paulo. Era da Marta. Ela pagava o aluno para assistir a aula. Ele tinha um salário e tinha um cursinho. Era um cursinho que nem o tipo do cursinho da medicina, da poli, popular, né? Mas só que o aluno recebia para fazer o cursinho, ainda tem essa. Beleza, Nossa, que né? incrível. Uau. Bom, assim, a sua relação com o Mani veio desde muito cedo, né, assim. Conta um pouquinho mais pra gente do... Como o senhor disse, como você conheceu o Mani, mas, por exemplo, quando ele te chamou para vir para Exatos, o primeiro pedido você falou que você recusou. E você veio só futuramente. Você recusou primeiramente porque estava nos cursinhos ainda, né? Não, eu tinha saído do MEN em 2010. Ah, sim. Em 2011, o Mani ligou para mim e falou: Vandeco, você não quer vir dar umas aulas aqui no Exatos e tal? Eu falei: não quero mais. Quando foi em 2012, ele ligou novamente. Eu falei: não vou, quero parar, não quero mais. Aí eu tinha uma escolinha de aulas particulares. E tinha um colega que dividia comigo, que era a parte de física, porque eu dava química, dava física e dava matemática. Para muito aluno do Mendel, inclusive. Mas chegou uma hora que eu tive que arrumar um colega. Então, eu arrumei esse colega, ele era do Agostinho São José, dava aula de física, a gente dividia. Aí o Mani me ligou em 2013 novamente e falou: Vandeco, vem cá, é só o 3º ano, são 4 aulas, etc, pode vir, o pessoal é bonzinho. Agora nós estamos com o prédio novo e tudo, que era esse prédio aqui, né?
Falei, bom, eu vou tentar. E vim dessas 4 aulas aí no 3º ano. E foi indo. Aí deu problema com o professor do 2º ano, eu fui pegar as aulas do 2º ano também. Aí a professora Adriana, do 1º ano, faleceu. Então nós dividimos as aulas, eu e o Mani, que eu entrei no 1º ano. Eu nunca dei aula no 1º ano. Vocês são a 2ª turma que eu dou aula. E é isso aí, o Mani, a gente racha as matérias agora, né? Sim. Vandequinho, você já teve algum momento que você pensou em parar de dar aula? Não só aqui no Exato, mas parar totalmente assim de dar aula? Vai ser difícil parar, né? Porque eu acho que sou meio doente com aula, né? Eu não sei se eu vou aguentar. Eu acredito que a hora que eu parar mesmo, eu vou ficar com aula particular. Sim. Né? E odontologia, porque dá para você fazer sem sair de casa, não é muito cansativo, né? A parar, eu acho que só quando eu morrer. Vandequinho. Aí a gente para mesmo. É um amor muito grande que você tem, Exatamente. né? Deve ser difícil. Bom, voltando um pouquinho pro seu lado familiar, sua relação com sua esposa você sempre disse que foi muito boa. Se manteve por muito tempo e tal. Com seus filhos, você sempre teve uma relação saudável com eles ou mais ou menos? Até hoje. Até hoje? Até hoje, sem problema nenhum. Sempre, como eu trabalhei 20 anos na clínica, eu sempre almoçava com eles e eu sempre levava um deles para dormir comigo. Eu descansava à tarde, pelo menos uma meia hora, vida boa, né? E até hoje, eles, as 2 meninas e os 2 meninos, têm esse hábito com os filhos, que são os meus netos, né? Agora, brigar com eles, discutir, nunca, graças a Deus. Nunca tive nenhum, assim, problemas graves com eles. Sim. A única coisa que eu pisei na bola, mas pisei mesmo, eu vou falar isso aí agora, é o meu filho Vanderlei, que tem o mesmo nome, só que não é Júnior. Ele gostava muito de jogar bola, muito, de futebol, né? E nós tivemos uma vez na rua ele jogando lá bola, veio um olheiro atrás dele. O Corinthians veio 2 vezes atrás dele. Nossa! Mas eu sempre só faço burrada na minha vida, né? Eu queria que ele estudasse. E nós estávamos em Santos, ali do lado do Embaré, na praia, uma tarde. Nós fomos para a praia, eu e ele e o Vitor, que é o mais novo. E aí os garotos chamaram para ele jogar bola. E ele falou, pai, posso ir? Eu falei, vai. Um pessoalzinho lá de lá, não conhecia ninguém. Começou a jogar bola, nisso aparece um senhor de paletó e gravata falando com ele. Eu fiquei todo preocupado na hora. Eu falei, pô, esse cara tá dando uma cantada no meu filho, né? E fui para falar com ele. Eu falei, o que o senhor quer dele? Ele falou, eu sou aqui do Santos, eu vou deixar meu cartão, eu gostaria de levar seu filho para o Santos. Pisei na bola. E quando eu vi ele realmente jogando bola, eu fiquei surpreso. O cara joga muita bola. Só que hoje acabou, né? Porque tem o tempo de vida certo. Aí eu me arrependo assim amargamente. Eu poderia estar muito bem, né? Com certeza. Vandequinho, são escolhas, né? Que levam para um futuro. Que na minha época era assim, quem vai jogar bola é aquele cara que não presta, é vagabundo, não vai estudar, e eu sempre preocupado, né? Com certeza, foi uma oportunidade muito boa. Mas são decisões. São decisões. Eu imagino que você seja um ótimo pai. Você é um cara incrível. Eu não sou incrível. Você sou normal. Você cuida da nossa Sol também. Você cuida da gente com tanto carinho. Você acha? Eu acho. Com certeza, sem dúvidas. Bom. Pode ser. Bom, Vandequinho, tem uma pergunta, assim. Bem pesada. Bem pesada, não acho que sei. Agora. Mas aquela pergunta que... É agora. Que gera tabu, assim. Vandequinho, você só dá aula ou você trabalha? Na realidade, eu só dou aula. Só dá aula? Capaz. Vandequinho. Trabalho um pouquinho agora. Trabalha um pouquinho. Dando aula dá pra dar uma trabalhada também, né? Dá. Trabalha muito. Trabalha. Muito. Você tem que preparar a aula. Ou seja, eu venho sempre com a aula preparada, Sim, né? É muito difícil preparar a aula?
Você tem que pesquisar, você olha a apostila, você vê o que você vai dar, você coloca no papel, aí você vê que não é desse jeito, não está dando certo, né? Eu saio, por exemplo, do primeiro A, que eu dei uma aula no primeiro A e vou para o primeiro B, eu tenho a mesma matéria. Eu acabo, às vezes, falando, aquela aula que eu dei no primeiro A, eu vou dar no primeiro B, não está legal, não saiu legal esse assunto. Sim. Então você acaba mudando de sala para sala, às vezes. Certo. Quando é que a gente fica um pouco curioso, porque a gente vê que o senhor nunca pega nenhum livro, nem nada, você só tira vários tipos de exercício diversos e da sua mente, a gente fica meio abismado. O senhor sempre foi uma pessoa que buscou muito conhecimento, buscou Como é sempre... que o senhor enxerga, sempre... assim, o conhecimento? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu sempre gostei de livro. Nunca gostei de apostila. Eu acho que a apostila ela é muito sintética e às vezes a gente não pode acreditar. Segundo lugar, eu não vou muito atrás da internet porque eu tenho medo, às vezes, de pegar... Eu já peguei muita coisa errada. Então eu tenho, assim, uma biblioteca particular. Então eu vira e mexe, eu estou comprando livro de química, comprando livro de física, né? E vou juntando lá. Então qualquer dúvida que eu tenho, eu pego o livro e estudo. Tem que estudar, às vezes. Para a área de exatas, você tem que acabar estudando. Às vezes, conceitos novos que aparecem, né? Modificação de alguns conceitos também, né? Unidades na área de exatas. Então você tem que estar constantemente lendo, né? Estudando. E a apostila, vocês veem que eu não sou aquele cara assim, rigorosamente a apostila. Eu gosto de alguns exercícios, mas eu também seleciono, né? Sim. E trabalho muito com o vestibular. Eu estou sempre xeretando as provas de vestibular, sempre. Então você acaba guardando, né? Bom, ô Vanequinho, assim, eu tenho uma pergunta mais minha, assim. Você enxerga as salas que você dá aula como sua família? Nossa, é uma pergunta boa. Não, mas eu penso assim, eu não posso ser pai de vocês, né? Mas já virei avô, né? O pessoal do terceiro ano me chama de vodeco. E parte você vai pegando amor, isso aí é normal, né? É quase um ano, se eu pegar vocês agora do primeiro e levar até o terceiro, são 3 anos juntos. São. É uma vida, né? Eu acho que eu passo até mais tempo com vocês do que com a própria família, se a gente analisar bem, né? Porque você está de manhã aqui toda semana, às vezes vem à tarde também para dar aula, reforça tudo, né? Então você passa tendo assim, mas não é um amor diferente, né? Bom, então nesse assunto de amor, o senhor é casado. Sou. Já falou. Mas a sua esposa, ela trabalha até hoje? Não. Não, ela trabalhava como professora. Ela era professora, era normalista. Você vê um negócio, só tem professor na minha família, né? Eu não podia sair dentista. Dentista é o cara que deu errado. Poderia sair do E jogador. ela trabalhou, 1 ano, ela ficou grávida. Então, quando nasceu a minha filha mais velha, ela nasceu com um probleminha de lábio. Ela teve lábio leporino unilateral. Sim. E o labinho dela, ela tem que fazer uma cirurgia. Nós fizemos uma cirurgia com ela. Ela tinha 3 meses de idade. Meu Deus. Então depois ela tinha dificuldade de mamar no seio, porque quando ela tinha aquele problema do lábio que era cortado, ela pegava direitinho o seio da minha mulher. Mas depois a gente tinha que tirar com bomba o leite para dar para ela, né? Mas ela nunca trabalhou. Depois, quando eu comecei a clinicar, ela é que ia para o consultório. Ela me instrumentava uma parte e as outras, às vezes, eram minhas filhas que trabalhavam comigo. Ou os filhos para atender a porta, pelo menos. Você já pensou em seguir alguma outra carreira que não seja, assim, da parte de biológica, assim? Não, no momento não. Chega. Você nunca pensou, nem quando você estava na sua juventude, nada? Não. Segui carreira acadêmica. A carreira acadêmica eu fiz em 1986 em materiais na odontologia na USP. Mas o que eu ganhava por mês para ir lá não pagava gasolina. Nossa. Daqui do Tatuapé até a cidade universitária. E eu tinha que fazer um plantão uma vez por mês no hospital universitário. Ia largar minha família para ficar no hospital. Também então não compensa. Começava mais a atender um cliente, um paciente na clínica. Verdade. Ou até dar aula.
Bom, você tem mais alguma pergunta, Rafael? Eu acho que não. Acho que a gente já fez uma Chega. entrevista muito legal com o Vanequinho. É mesmo? Tem mais alguma curiosidade? Senhor Curiosidade. Vanderlei, falando agora de sua vida pessoal, poderia trazer aqui pra gente? Contar Pera. você um pouco mais sobre você. Outro dia? Não, vamos continuar Bom. aqui. Pera, eu não entendi. Vocês querem o quê? Conta um pouquinho mais de você. Ah, não tem mais nada Sua para trajetória, contar. Cris, sua esposa, suas famílias, seus filhos. Não, eu só tenho nada, tenho a agradecer a Deus que eu sempre tive saúde, muita saúde, graças a Deus. Nunca fiz nenhuma cirurgia, nunca fiquei internado no hospital. Eu vejo, por exemplo, a minha netinha de 5 anos já foi internada 3 vezes. Eu tive só um mal soro, fui parar no hospital, a mulher queria me colocar soro, eu falei, filha, eu nunca tomei soro. Ela falou, o senhor nunca tomou soro? Eu falei, nunca. O senhor tá brincando? Eu falei, não, nunca tomei nada. Com 60 e poucos anos de idade. Em compensação, a minha neta com 5 anos já tomou de tudo, soro e tal. E agora a mais novinha, outra netinha que tá com 1 ano e meio, tá com o bracinho enfaixado, porque ela começou a andar agora e caiu. Oh, meu Deus. Eu nunca tive nada disso, graças a Deus. Vanequinho firme e forte, hein, Vanequinho? Saúde. É genético. O Vanequinho sempre, ó, É firmão. firme. Beleza. Vamos encerrar. Então vamos encerrar por aqui. Vamos mesmo? Vamos Sem mesmo. café, sem água, sem nada. Tem, Vanequinho, não tá tendo como fornecer. Tudo bem, fica pra próxima A vez. gente marca uma próxima vez, uma próxima entrevista. Isso, vamos tomar café. Com certeza, Vaneque. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E é isso. Disponha. Obrigado, Vaneque. Obrigada, Vanequinho. Tchau. 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 Gostaríamos de agradecer imensamente ao professor Vandeco por ter encontrado um momento na sua agenda para ter batido esse papo conosco. Queremos agradecer também ao Colégio Exatos por tornar esta produção possível, em especial ao professor Julinho, à professora Paula, ao professor Rogério e a toda a equipe de comunicação. Este episódio contou com os trabalhos técnicos do professor Bruno e das alunas e alunos da primeira série do ensino médio de 2023.